Alerta máximo. Uma terrível divisão está ocorrendo no seio da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Partidarismo dentro da Igreja. Teremos duas igrejas adventistas do Sétimo Dia? O que fazer? Como nos posicionaremos? Saiba agora qual a causa de tudo o que está acontecendo e o que está por vir. Uma mensagem que velozmente corre por toda a Igreja. É ela a causadora de dois movimentos distintos dentro da mesma corporação religiosa, que parece que está a rachar-se. Que mensagem seria essa? Uma nova luz? Todo cuidado é pouco. Vamos ver o que diz Ellen White predizendo esse acontecimento. A obra a ser feita agora é a de fazer soar esta última mensagem de misericórdia a um mundo caído. Uma nova vida está vindo do céu e tomando posse de todo o povo de Deus. Mas introduzir-se-ão divisões na igreja. Desenvolver-se-ão dois partidos. O trigo e o joio crescerão juntos para a ceifa. A obra aprofunda-se-á mais e se tornará mais intensa para o fim do tempo. E todos quantos são coobreiros de Deus contenderão mais zelosamente pela fé que uma vez foi dada aos santos. Não serão desviados da mensagem presente, que já está iluminando a terra com sua glória. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 114. Vamos nos ater a essa declaração da profetisa. Neste capítulo, ela está falando do quarto anjo, e ela diz que a obra a ser feita agora é a de fazer soar esta última mensagem de misericórdia a um mundo caído. Uma nova vida está vindo do céu e tomando posse de todo o povo de Deus. Ela aqui estava se referindo à mensagem da justificação pela fé anunciada por Wagoner e Jones na Assembleia de Minneapolis em 1888, que leva o homem a guardar todos os mandamentos de Deus. Lembrando que o movimento do quarto anjo dá poder à mensagem do terceiro e cresce até que se torne num alto clamor, que se dará no futuro, ao qual chamamos de chuva serodia. Ao mesmo tempo que a chegada do quarto anjo traz união entre os que a recebem, a mesma também divide, pois ela afirma, desenvolver-se-ão dois partidos. Você já ouviu falar em mensagem presente? Em cada época na história da humanidade os servos de Deus proclamavam uma mensagem presente. Isso ocorria de acordo com a realidade do povo. Noé proclamou a chegada de um dilúvio chamando os homens para o arrependimento. Elias condenou a idolatria. Profetas como Ezequiel e Jeremias advertiram sobre o cativeiro. João Batista anunciou a chegada do Messias. Os discípulos anunciaram Jesus como Filho de Deus e Salvador da humanidade. Os protestantes como Lutero, por exemplo, condenaram a idolatria e a apostasia da Igreja. Ellen White frequentemente se refere à mensagem presente, como uma mensagem de grande advertência e preparação para os eventos finais e o retorno de Cristo. A mensagem do terceiro anjo, segundo Ellen White, é uma advertência solene contra a adoração da besta e sua imagem, e contra a recepção de sua marca, conforme descrito em Apocalipse 14, versos 9 a 12. Essa mensagem está diretamente ligada ao chamado para guardar os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus, representando uma distinção clara entre os que seguem a Deus e os que seguem o mundo. A profetisa explica detalhadamente o significado da mensagem do terceiro anjo em vários de seus escritos. Um dos trechos mais esclarecedores está no livro O Grande Conflito, página 449. A mensagem do terceiro anjo, que proclama os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, adverte os homens contra a adoração da besta e sua imagem. Para que compreendam esta mensagem, devem entender o que é a besta e sua imagem, o que é a marca da besta. Esta mensagem é proclamada exatamente em um tempo em que o poder papal está a ganhar ascendência. Suas doutrinas são amplamente aceitas e o domingo é exaltado acima do sábado do sétimo dia. Esta admoestação solene exige que aqueles que guardam os mandamentos de Deus não honrem as instituições humanas em lugar da lei divina. Agora, preste muita atenção. Você entenderá por que a mensagem presente, ou seja, a mensagem para os nossos dias, está dividindo a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ellen White ensina que há uma relação íntima entre a mensagem de saúde e a mensagem do terceiro anjo. Ela defende que a reforma de saúde é uma parte essencial da preparação do povo de Deus para os últimos dias e está diretamente ligada à mensagem do terceiro anjo. A prática de princípios de saúde não apenas melhora a vida física, mas também fortalece a mente e o espírito, capacitando as pessoas a discernir a verdade e viver em harmonia com os mandamentos de Deus. Um trecho importante sobre essa conexão está em Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 32. A reforma de saúde é parte da mensagem do terceiro anjo e está tão intimamente relacionada com ela como o braço está com o corpo. A lei dos 10 mandamentos tem sido ligeiramente considerada pelo homem, o Senhor, contudo, não se desviou da posição em que a colocou, como legislador.
Ele permaneceu à parte dos seres que criou e ao seu povo ele tem magnificado a lei e a tornará honrosa. A reforma de saúde é uma ponte de acesso que abrirá caminho para que as verdades da mensagem do terceiro anjo sejam compreendidas e recebidas. Outro trecho significativo está em Conselho sobre o Regime Alimentar, página 75. A luz que Deus tem dado quanto à reforma de saúde é para nossa salvação e a salvação do mundo. Homens e mulheres que têm parte nos solenes deveres da mensagem do terceiro anjo são responsáveis perante Deus pela difusão desta luz, não somente por preceito, mas também por exemplo. A mensagem presente ao mesmo tempo que une e divide. Essa é a realidade. Ela une aqueles que aceitam, mas ao mesmo tempo causa divisão dentro da igreja devido àqueles que rejeitam a mensagem. A mensagem presente não consiste somente na guarda do sábado, mas é um conjunto de mensagens que prepara a igreja para a obra do anjo que ilumina todo o mundo com a sua glória. E hoje entraremos num ponto essencial que tem causado divisão entre o povo adventista. Estamos falando de reforma. É confortante falar com você desse assunto? Quando você ouve a palavra reforma, o que vem à sua mente? Talvez você pense em mudanças, ajustes ou até mesmo em desafios. É comum que esse termo desperte sentimentos mistos. Alguns podem sentir-se desconfortáveis, enquanto outros veem nisso uma oportunidade de crescimento. Pense em como é quando decidimos reformar nossa casa. No início, a ideia parece animadora, imaginar os cômodos renovados, um espaço mais bonito e funcional. Mas logo vem a realidade. A reforma é trabalhosa, exige tempo, esforço e, muitas vezes, paciência. É um processo que pode ser desgastante, cheio de imprevistos e desafios. E, o mais importante, você logo percebe que não pode fazer tudo sozinho. É necessário buscar ajuda de profissionais, pedreiros, eletricistas, arquitetos para garantir que o trabalho seja bem feito, que a estrutura da casa seja segura e que o resultado final seja o que você sonhou. Mas, e quando falamos de reforma em nossa vida espiritual? Será que é confortável para você refletir sobre isso? A reforma espiritual é um processo que também exige esforço e, muitas vezes, nos leva a áreas de nossa vida que precisam de mudanças profundas. E a princípio nosso ser carnal pode se sentir desconfortável ao pensar nisso. Por nós mesmos, somos incapazes de realizar essa obra em nossa alma. Precisamos de um profissional, precisamos de Cristo para operar em nós. Ele é o único que pode transformar o nosso coração, renovar a nossa mente e nos guiar em cada passo dessa jornada de reforma espiritual. Assim como confiamos nos profissionais para reformar nossa casa, devemos confiar em Cristo para reformar nossa vida, permitindo que Ele realize essa obra em nós, mesmo quando o processo seja desconfortável ou desafiador. Nosso Deus, ao longo da história, tem nos concedido uma imensa riqueza de luz e conhecimento em diversas áreas da vida cristã. E aqui entra a importância dos nossos hábitos, especialmente os de comer e beber. Ellen White nos alerta. Os hábitos de comer e beber mostram se somos do mundo ou do número daqueles a quem o Senhor, por seu poderoso cutelo da verdade, separou do mundo. Estes são seu povo peculiar, zeloso de boas obras. Conselho sobre o regime alimentar, página 32. A forma como nos alimentamos não é apenas uma questão de saúde física, mas está intimamente ligada à nossa vida espiritual. Se mantivermos hábitos saudáveis, estaremos mais próximos de Deus. Mas, se negligenciarmos esses princípios, nossa mente, que é o canal de comunicação com Deus, pode ser prejudicada, dificultando nossa comunhão com Ele. O inimigo sabe disso, e é por isso que vemos tantas tentações relacionadas à alimentação. Ele quer nos afastar de Deus, e uma das formas mais eficazes de fazer isso é nos levando a transgredir as leis de saúde que o Senhor nos deu, e a respeito disso Ellen White nos adverte. Satanás está constantemente tentando encher o corpo de doenças e de fraquezas, para que a mente esteja tão obscurecida que o raciocínio seja enfraquecido. O apetite pervertido nos deixará sem o controle próprio, e Satanás saberá como aproveitar as oportunidades que criaremos ao não seguir a luz que Deus nos deu. Conselho sobre o regime alimentar, página 40. Deus nos deu orientações claras sobre o que é bom para o nosso corpo, o que pode nos prejudicar e o que é irrelevante. Muitas vezes, quando tocamos nesse tema, as opiniões se dividem, principalmente porque muitos de nós crescemos com hábitos alimentares que incluem certos alimentos dos quais falaremos hoje. Quando falamos sobre isso, é importante lembrar que não estamos aqui para julgar ou criticar ninguém. Nossa intenção é compartilhar o que Deus nos revelou porque Ele é um Deus amoroso que quer que vivamos com saúde e alegria. Jesus mesmo disse: "Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância." João 10, verso 10.
Deus deseja que nosso corpo funcione da melhor forma possível, e isso inclui o que comemos. Agora, vamos entrar em um dos tópicos mais discutidos e que frequentemente causa divisões: o consumo de carne. Alguns defendem fortemente o uso da carne na alimentação, enquanto outros são totalmente contra. Mas hoje, vamos deixar de lado as opiniões humanas e ouvir o que a palavra de Deus e os escritos inspirados têm a nos dizer. Ellen White categoricamente nos orienta com respeito ao regime que Deus concedeu ao seu povo dos últimos dias. Verduras, frutas e cereais devem constituir nosso regime. Nenhum grama de carne deve entrar em nosso estômago. O comer carne não é natural. Devemos voltar ao desígnio original de Deus ao criar o homem. Conselhos sobre o regime alimentar, página 380. Isso nos mostra que, desde o princípio, o plano de Deus não incluía a carne como alimento para o ser humano. Quando lemos a Bíblia, vemos que Deus, ao criar o homem, deu a ele uma dieta específica. Em Gênesis 1, verso 29, está escrito: E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore, em que há fruto que dê semente, ser-vos-ão para mantimento. Note que, no plano original de Deus, a alimentação humana era composta de frutas, legumes, nozes e cereais. A carne não fazia parte desse plano, pois naquele ambiente perfeito não havia morte. Muitos especialistas em saúde e médicos hoje podem afirmar que é loucura abandonar o consumo de carne, dizendo que isso pode nos deixar sem nutrientes importantes, como ferro e vitamina B12. Mas lembremos que quem criou nosso corpo sabe o que é melhor para ele. Dessa forma, Ellen White nos alerta. Aquele que fez a maquinaria humana é quem possui a maior sabedoria para dizer o que é bom para ela ou não. A Ciência do Bom Viver, página 295. Estamos vivendo em tempos semelhantes aos de Noé, quando as pessoas confiavam mais na ciência humana do que na palavra de Deus. Mas, assim como aconteceu antes do dilúvio, devemos confiar no Assim diz o Senhor, porque é nessa palavra que encontraremos segurança. Finalmente, Ellen White diz claramente que a Igreja de Deus deveria se tornar plenamente vegetariana. Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, o comer carne será afinal abandonado. Devemos ter sempre isso em vista e esforçar-nos por trabalhar firmemente nessa direção. Conselhos sobre o regime alimentar, página 384. Portanto, ao considerarmos nossa alimentação, devemos lembrar que ela não é apenas uma questão de saúde física, mas também de obediência ao que Deus nos revelou. Ao seguirmos os princípios divinos, estaremos cuidando do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, e nos preparando para viver de acordo com a vontade de Deus. Sabendo que esta mensagem tem dividido a igreja, de que lado você decide estar?